respeitabilidade com relação ao tratamento de câncer, vai ter que remarcar as consultas, a químio, radioterapia, sabe por quê? Por causa de fogo próximo ao hospital, aqui na capital. Ali tem uma mata na região e ou alguém ateou fogo ou o fogo surgiu do nada. Eu só sei o seguinte, helicóptero da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, Delegacia de Meio Ambiente, profissionais voluntários, tá todo mundo lá e a nossa equipe tá lá ao vivo. São 12 horas e 2 minutos. Eu vou chamar ao vivo o Célio Camilo, dá uma olhada nisso aí, ó. É muito grave, Célio, é muito grave tudo isso, Célio. Boa tarde. Muito grave, viu, Maraca? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está conosco. Uma manhã extremamente agitada aqui no Hospital da Baleia, bairro Saudade, em Belo Horizonte. Um dos principais hospitais, né? Um hospital tão importante na capital. E como você disse, esse incêndio que começou ontem e permanece ainda nesta quarta-feira. Ao todo, Maraca, foram mais de 200 pacientes impactados. Por isso que eu estou até aqui, vou pedir o Fábio Patrus para ele se aproximar da nossa equipe. Muito obrigado por conversar conosco ao vivo. Ele que é diretor executivo aqui do Hospital da Baleia, para explicar para a gente todo esse início de caos, né? Não por conta do hospital, mas por conta de toda essa fumaça, dessa fuligem que se aproximou aqui do prédio de oncologia e aí vocês precisaram agir, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, a gente agiu rapidamente, a gente não teve risco de incêndio aqui nas edificações, porém o acúmulo de fumaça, né, e para proteger aí os colaboradores que passariam o dia inteiro aqui e também os pacientes, a gente teve que remanejar. Todos os pacientes oncológicos e pacientes também da radioterapia já foram remanejados, uma parte para amanhã e para depois de amanhã, e todos aqueles de consulta ambulatorial, que são consultas eletivas, né, que não são cirúrgicas e nem graves, eles também já foram remanejados e foram atendidos hoje mesmo no outro prédio aqui do complexo. A gente percebe que agora a fumaça já dissipou um pouco, mas, por exemplo, pela manhã aqui estava completamente impraticável, não dava para realmente ter atendimento aqui no local, né? Sim, exato. De manhã, de fato, a gente consultou o próprio capitão, ele imaginou que haveria essa tendência de manter a fumaça aqui. Às vezes ela não está visível, mas a gente acaba aspirando, né, essa fumaça e aí preventivamente a gente achou por bem remanejar esses pacientes e a maior parte já foi atendida em outra instalação aqui abaixo do complexo de forma bastante segura. A última atualização que foi enviada para vocês, como estava o incêndio, o fogo nesse exato momento? O que a gente sabe é que tem toda uma mobilização, né, do Corpo de Bombeiros e um grupo grande de contingente. São locais de difícil acesso, mas eles acreditam que o fogo vai estar controlado até o final do dia. Assim, a gente já conseguiu garantir que as imediações estão protegidas e as áreas mais críticas. Então é basicamente um esforço agora do Corpo de Bombeiros, junto com a nossa equipe de brigadistas, para conter aí os focos que ainda restam na mata. Agora, um detalhe é que parece que foram já 10 incêndios somente esse ano que atingiram aqui essa mata, esse parque estadual que está bem atrás de vocês. E agora, nessa época do ano, esse tempo seco é ainda mais prejudicial. Tanto que vocês possuem uma equipe que ajuda, né, de brigadistas, que ajuda a combater esses incêndios, mas o de hoje foi ainda mais grave, né? Sim, a gente fica sempre alerta nesse período de secas, né? A gente tem sempre uma leva de incêndios que acontecem. É sempre importante, né, buscar esse apoio da comunidade para ficar vigilante, não deixar acumular lixo, não colocar fogo em lixo, não jogar guimba de cigarro, porque a gente sabe que às vezes de forma descuidada acaba, por conta do vento, precipitando um incêndio de proporções maiores. Mas a gente tem sim uma equipe de brigadistas, fica 24 horas, a gente tem um sistema de drone com rotinas 3 vezes por dia que monitora todos esses focos. E sim, a gente teve esse período já cerca de 10 focos, mas a maior parte a gente conseguiu conter já no início. Então a brigadista, a equipe nossa é bastante ativa e evita esses incêndios aumentem aí em proporções como essa de hoje. Agora os bombeiros ainda estão atuando, mas já é possível mensurar quando que os trabalhos serão retomados aqui? A expectativa é que até amanhã a gente já consiga voltar à atividade normal. O risco aqui basicamente era da fumaça. A gente acredita que ela tende a se dissipar aí até o final do dia, segundo inclusive a avaliação com o Corpo de Bombeiros. Perfeito, Maraca. Nós estamos te ouvindo. Pergunte ao Nobre. Chama o Nobre entrevistado aí, por favor. Chama ele aí, por favor. O Fábio Patrus. Todos os anos nós temos esses dissabores desses incêndios.
Eu sei que o governo, a cada momento que passa, ele provoca equipes de prevenção. O que nós podemos fazer? Quando eu digo nós, todos nós, porque o Hospital da Baleia, ele é nosso. O Hospital da Baleia é uma respeitabilidade, tem uma marca registrada de credibilidade. O que nós podemos fazer, todos nós, para prevenir, por exemplo, no ano de 2026? Porque as queimadas, elas acontecem todo ano e são atitudes irresponsáveis de gente que ateia fogo nas matas. O que nós podemos sugerir para prevenir isso? Uma averiguação maior, uma equipe de prevenção, aceiros, o que pode ser feito? Ótimo ponto. Sim, acho que a sensibilização da comunidade é uma atividade constante, né? A gente tem a nossa equipe de brigadistas também fazendo ações educativas aqui no entorno. Tem vários bairros aqui que atuam, a gente tem áreas né, que acumulam lixo. Sem dúvida, a gente precisa chamar para essa responsabilidade que é de todos, né? A gente precisa estar vigilante em relação a isso. Do ponto de vista no caso de acontecer, de prevenir aqui as imediações, sim, os aceros são uma estratégia eficaz, né, porque a gente garante aqui um isolamento do edifício em relação à mata, mas ele também depende aí de recursos, né, porque a área é uma área aqui de cerca de 3 milhões de metros quadrados, então isolar todas as edificações não é um investimento barato, e também de licença ambiental, porque a gente está em área de proteção ambiental, né, uma área de reserva, e mesmo para os aceros a gente precisa de obter essas licenças à medida que a gente tiver o recurso para esses projetos. Maraca, vou até agradecer aqui o Fábio, porque nós estamos aqui também com o Tenente Coronel Heitor, até porque esse incêndio ele vai ser investigado e há uma suspeita que seja de causa humana. Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde a todos. Infelizmente, a grande maioria dos incêndios florestais eles são de origem humana, de causa antrópica. E aqui, nessa situação específica, há indícios de ser de origem humana. Então, o Corpo de Bombeiros faz presente, além da questão operacional, junto com outros órgãos que estão aqui. Então, nós estamos num posto de comando, uma operação integrada entre os diversos órgãos de segurança. Temos bombeiros, policiais militares, temos a Polícia Civil, temos o Instituto Estadual de Floresta, temos o IBAMA. Então, são mais de 70 profissionais que estão empenhados agora em fazer o confinamento, a extinção desse incêndio e, posteriormente, verificar, através de uma perícia administrativa por parte do Corpo de Bombeiros, as causas e o local de ignição. Além da perícia criminal que vai ser realizada por parte da Polícia Civil. A princípio foi um incêndio de grandes proporções, como está nesse exato momento? Nesse exato momento nós temos 3 linhas de fogo ativas, sendo que 2 linhas dessas elas estão se encontrando e a linha que estava atrás aqui do Hospital da Baleia, ela foi controlada e nesse momento os bombeiros militares e os brigadistas eles realizam o rescaldo e o monitoramento que é importante, porque agora no período da tarde nós temos uma temperatura muito alta, né, em condição de umidade baixa, é importante, né, nós mantemos atenção em todas essas linhas. Nós temos uma linha ativa em que, não sei se os telespectadores estão podendo escutar, né? São as nossas aeronaves. Nós estamos com o emprego de 2 aviões contratados pelo Estado, mais uma aeronave do EF e da Polícia Militar, realizando o transporte dos brigadistas e o resfriamento, né, através de água dessas linhas de incêndio, principalmente essa terceira linha que mais preocupa agora a operação. Diversas forças de segurança empenhadas nesse combate ao fogo, viu, Maraca? Ô, Célio, coloca aí, por favor, obrigado, o Tenente Heitor. Tenente, a gente aqui, de maneira leiga, mas a gente sabe que existe uma equipe, inclusive o Corpo de Bombeiros lidera essa equipe de prevenção. Dentro hoje de tecnologia extremamente avançada, não existe uma possibilidade de geoprocessamento, de entender essas áreas que já são suscetíveis a incêndio. Todo ano é a mesma coisa. É a mata do Mosteiro, é a Pedra da Bandeirantes, é a Baleia, são Serra do Caraça, geoprocessamento. Quando isso começar a pegar fogo, já se atinar para tentar verificar, por exemplo, fumaça, fogo que é perceptível por satélite. Vocês têm alguma coisa tecnológica como essa? Temos sim, nós temos equipamentos tecnológicos, como por exemplo foi utilizado hoje, né, na madrugada, né, câmeras termais para verificar a direção e a propagação do incêndio, materiais operativos, né, avançados que nós temos aqui no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, em questão de recursos humanos, né, nós temos inclusive o apoio aéreo, que é extremamente importante. Mas em relação a esse monitoramento, o Corpo de Bombeiros hoje, como coordenador da Força Tarefa Prevent Incêndio, juntamente com o Instituto Estadual de Florestas, ele possui uma sala de coordenação que fica na cidade administrativa, em que todos os focos de incêndio
incêndio, eles são verificados através de informações satelitais e caso esses militares, né, que compõem essa sala de coordenação, eles verifiquem que tem um ponto de incêndio, já é startado automaticamente as guarnições para que possam deslocar para esse local para iniciar as ações de combate. Então, o que foi feito ontem foi uma aferição satelital, o deslocamento rápido para que essa condição, né, inicial ela fosse já resolvida, né, nas primeiras horas de combate, e mais de 75% dos incêndios em unidade de conservação, o Corpo de Bombeiros ele executa a extinção nas primeiras 24 horas, muito pelo esse monitoramento que nós fazemos dos focos de calor via satelital e por essa equipe da sala de coordenação que fica à disposição para fazer esse levantamento de informações e estatar tanto as guarnições do Corpo de Bombeiros como os demais órgãos na maior agilidade possível. O que nós verificamos aqui ontem foi condições atípicas de temperatura e umidade. Então esses incêndios, eles possuem, né, um desenvolvimento maior. Quando nós temos temperaturas altas, né, igual nós tínhamos ontem e nós temos hoje, condição de umidade baixa e principalmente a condição de relevo acidentado, que a gente está numa área aqui de Belo Horizonte em que nós temos uma quantidade de vales significativa e esse incêndio, dependendo da velocidade do vento, ele vai subir essas encostas numa velocidade muito rápida. Então nós estamos tratando de um incêndio agressivo aqui, não é um incêndio, por exemplo, numa região de cerrado normal, que nós temos uma superfície plana em que o incêndio propaga numa certa velocidade. Essa velocidade aqui a gente pode colocar 5 vezes maior e essa é uma dificuldade operacional, mas com o esforço de todos os órgãos, essas duas linhas foram extintas, né, foram confinadas, está sendo feito monitoramento e essa última linha que causa ainda um risco à unidade de conservação, ela está sendo atacada agora com o máximo de recurso possível que nós temos. E só corroborando mais uma vez, existe esse monitoramento hoje no estado de Minas Gerais dos focos de calor e o rápido acionamento para verificação em caso de incêndio. Agora, com toda a tecnologia do mundo, ainda é difícil todos os órgãos, né, estaduais que trabalham, né, na proteção do meio ambiente, que trabalham na prevenção e combate a incêndios florestais, conseguirem dar vazão a todas as demandas que nós temos, principalmente no período de estiagem. Então, cabe sim a consciência da população de evitar colocar fogo, de fazer limpeza de terreno, de fazer a utilização do fogo nesse período do ano, porque, lamentavelmente, ele vai sair de controle e vai acertar áreas naturais importantes, como é a Baleia aqui, né, para o município de Belo Horizonte. E das estatísticas do bombeiro, nós comprovamos isso. Mais de 99% dos incêndios, eles são de causa humana, possíveis oriundos de crime, né, ou culpa ou dolo, são pessoas que vão nas matas, né, colocar deliberadamente fogo e com todo o recurso que nós temos disponível, mesmo assim a gente precisa repudiar consciência, repudiar essas ações, né, que é um crime ambiental, para que nós possamos ter condição, primeiramente, de ter as nossas áreas naturais preservadas, de ter os nossos serviços públicos em funcionamento o tempo todo, e o dano à sociedade, o dano à população, a quantidade de fumaça, a quantidade de fuligem, o transtorno social que os incêndios florestais causam é muito grande. Então é necessário uma força-tarefa mesmo dos órgãos de Estado e da população, inclusive com denúncia, né, dos possíveis criminosos, né, dessas pessoas que rotineiramente ateiam fogo, né, nas nossas matas, para que eles não possam continuar essa situação, principalmente nesse período seco. É preciso ter consciência, né, Maraca? Principalmente nesse calor e nesse tempo seco, é o cenário ideal para que as chamas se propaguem. Leve aí o meu apreço, eu admiro quando uma pessoa tem um conhecimento nato. O tenente-coronel Heitor, o senhor deu um esclarecimento, o senhor deu uma aula aqui de civilidade, de vigiar as pessoas, porque nós precisamos disso. A gente vai mostrar aqui, senhor tenente-coronel, um incêndio criminoso, porque a maioria, como o senhor disse, 99% são pessoas sem vergonha, covardes, que fazem isso. A gente está mostrando aí, ó, agora, ó, um incêndio ali numa mata que fica próxima à Arena MRV, onde centenas de carros estavam estacionados, atearam fogo no mato e por pouco não se queima tudo. Eu não sei, eu não consigo entender qual é o prazer de alguém chegar numa mata sabendo que vai proliferar o fogo e que vai prejudicar não só as pessoas ao entorno, mas também vai prejudicar um sistema todo, porque para tudo. O Corpo de Bombeiros está trabalhando incansavelmente dia e noite. Era madrugada, eu vi o bombeiro na mata do Mosteiro trabalhando. Dia e noite, eles estão fazendo de tudo, porque o tempo está seco
o Tenente Coronel Heitor disse agora sobre o fogo voraz próximo à Mata da Baleia, é um terreno atípico. E aí, ô Tenente, fica aqui a sugestão também para que se possa instalar, por exemplo, aí perto do Hospital da Baleia, aquelas espécies de irrigação, de aspersores, que quando começar aí, porque é um lugar que nós precisamos ter atenção e esmero. Como é que alguém tem coragem de atear fogo perto de uma mata, perto de um hospital? Que Brasil covarde é esse? Parabéns ao nobre Tenente Coronel Heitor pela aula que o senhor deu aqui. E que Deus nos proteja. Conte conosco. Conte conosco.